Olá, novos colegas contadores. Aqui conversamos sobre como faturar mais de 10K todos os meses com IRPF. O projeto IRPF não é para quebra galho. Eu sou Marco Macedo, sou contador, professor, mentor. Já trabalho há quase 30 anos só com imposto de renda de pessoa física. Esse ano nós estamos completando já 2 décadas ensinando como faturar e como resolver problemas de imposto de renda de pessoas físicas, tratando de todos os aspectos mensais que as pessoas físicas têm que prestar contas, como que ela consegue fazer o planejamento para ter uma declaração de imposto de renda mais correta, tendo o maior aproveitamento das despesas dedutíveis que ela possa ter durante o ano, orientando como faz esse planejamento até para pagar o imposto justo, e não pagar mais do que deveria pagar, que pode incorrer em a pessoa cair em malha fina e etc. Então nós trabalhamos nesse sentido, de ajudar o contador a aumentar o seu faturamento mensalmente. E o imposto de renda de pessoa física é uma grande oportunidade. Já vista você observar aí a quantidade de pessoas que estão com problemas com o fisco, justamente porque incorreram em erros na declaração, com ausência de informações. Tem muita gente que está em malha fina e nem sabe como defender. E nós orientamos como você consegue defender as pessoas em malha fina, regularizar a situação das pessoas em malha fina. Tá? Então, hoje, a nossa live ela vai tratar sobre documentos a providenciar. Que as pessoas pensam assim, não, deixa chegar março, aí lá em março a gente começa a cobrar do cliente a documentação. E nós orientamos que, na verdade, essa documentação ela tem que ser organizada, guardada mensalmente e que seja entregue para o profissional que vai elaborar a declaração, inclusive em dezembro do ano anterior. Porque aí você consegue fazer um planejamento prévio dessa declaração e em dezembro você consegue fazer alguns ajustes. Olha, você tem aqui uma receita que pode dar uma base de cálculo numa alíquota superior. Antecipa algumas despesas com saúde, alguns exames que você tem que fazer, faz uma aplicação em previdência privada, faz algum processo que você saia de um patamar de alíquota maior para uma menor. E aí pode ajudar na redução do imposto a pagar ou até aumentar a sua restituição no imposto seguinte, na declaração seguinte, declaração de ajuste. Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre o que o contador deve solicitar aos clientes de documentação. E eu pergunto a você, contador, você já está preocupado com isso? Você já está cobrando do seu cliente essa documentação para que você possa fazer já uma organização, um planejamento prévio para que quando o programa for disponibilizado, você já tenha pelo menos uma visão geral do que aconteceu no ano anterior? Porque a gente fala assim, não, mas é só em março que vai começar. Não, mas em março é o período de entrega da declaração, é o período de ajuste. Mas a documentação é uma documentação que foi produzida no ano anterior. Você vai esperar, bora esperar aqui a empresa mandar o comprovante de rendimentos do ano acumulado, é interessante que você faça. Tem muita gente que vai ficar esperando a declaração pré-preenchida, mas se o cliente já tem uma documentação de despesas médicas, documentação com transações imobiliárias, movimentações em renda variável, aplicação em bolsa, extratos, o que você vai esperar? Identificar um problema lá em março, dentro de uma correria, de um turbilhão de informações, de obrigações que você tem que fazer concomitantemente com a declaração do imposto de renda, para se preocupar com esse planejamento? Elaborar uma planilhazinha, colocando ali o que nós temos aqui de receita e de despesas, para que o cliente ele consiga organizar
efetivamente aquilo que ele fez. Que cada vez que você avança no ano de 2025, pode ser que o cliente esqueça do que ele fazia em 2024. Será que ele lembra de todos os bens e direitos que ele tinha no início do ano e que possa ter vendido durante o período? Nós já estamos fazendo um planejamento do cliente que ele simplesmente teve alguns imóveis que ele comprou e vendeu e ele fala assim, eu não lembro quanto eu comprei, não lembro quanto eu paguei. E aí, eu não vou esperar chegar março para ele correr atrás disso. Vai agora, vai lá no cartório, pega as escrituras porque não sabe onde guardou, vê efetivamente todos os comprovantes que você possa ter de aumento das despesas no seu imóvel que você tem, se você fez alguma reforma, corre atrás disso. Cadê as notas fiscais do que tu compraste? Ah, eu não sei onde é que está. Vai lá no local onde você fez, pede uma segunda via, antecipa para que não chegue lá em março e você não tenha mais como resolver a situação. Então é importantíssimo que você comece a orientar o seu cliente sobre tudo aquilo que ele pode antecipar, para que a declaração seja mais tranquila do que nos anos anteriores. E que ele não fique, como todo ano acontece, desesperado quando ele descobre que ele tem que pagar muito imposto. E às vezes fala assim, não, mas eu tenho algumas despesas. Cadê os comprovantes? Cadê os documentos? E aí, às vezes, tem muito cliente que simplesmente não consegue encontrar o profissional que fez um tratamento dentário, um médico que possa ter atendido ele de forma pessoal. E aí é mais difícil você correr atrás disso. Então é bom que agora, no início do ano, ele já comece a analisar aquilo que ele tem de receitas, aquilo que ele tem de despesas dedutíveis do imposto de renda e comece a organizar. Só que ele precisa da orientação de alguém. E é você, contador, que tem o conhecimento para poder orientá-lo. Olha, busca esse caminho para você ter toda a documentação probante. Estes e aqueles documentos são os que você pode utilizar. Então é muito importante que você oriente o seu cliente ao levantamento. Então eu aposto que muitos estão deixando chegar o período da declaração, ou seja, no sufoco, para se preocupar com isso. E aí você pode fazer um planejamento. Você pode chegar e falar assim, meu amigo, corra atrás logo, para que não fique se repetindo nos anos anteriores, que nós tentamos finalizar a declaração e ficamos impedidos por falta de documentos. Então isso é muito importante que você faça. Então neste encontro nós vamos analisar quais são os documentos, não esgotando porque depende muito do caso específico, mas vamos falar aqui dos principais documentos, das principais informações que você, contador, precisa pedir aos seus clientes para facilitar no preenchimento da DIRPF. E mais do que facilitar, é dar a segurança de que aquela informação vai estar correta. Porque pensa numa frustração quando você se dedica bastante a fazer uma declaração de imposto de renda de forma correta e você descobre depois que transmitiu que o cliente não trouxe toda a informação, que ele simplesmente não lembrava de algum documento, de algum processo, de algum comprovante, alguma despesa, alguma receita que ele tenha feito. E isso acontece demais, Isso acontece muito, todos os anos. Então é interessante que você comece a se preocupar com isso e exigir do seu cliente uma celeridade nessa documentação. Que aí nós conseguimos fazer um planejamento e minimizar os problemas futuros, e minimizar o desespero que fica quando você chega no final do período de entrega e o cliente simplesmente não trouxe a documentação. E é importante que você tenha um planejamento e seja firme no planejamento, de pegar apenas a documentação do cliente quando ela estiver completa. Às vezes o cliente traz um pouco de documentação e depois eu vou correr atrás do resto. Aí traz mais um pouquinho, olha, mas ainda vou correr atrás do resto. Não, junta tudo, documenta.
para poder fazer a declaração, senão você vai ficar aí, como eu fazia muito nos anos anteriores, ficava 50 dias para fechar uma declaração, porque ficava esperando o cliente se lembrar de documentos. Não, agora a gente já pede antecipadamente para que ele possa levantar tudo, e a gente só começa a analisar a declaração deles depois que ele fala assim, olha, a documentação está completa. Há um caso ou outro, beleza? Pode ser que tenha escapado alguma coisa, mas tem cliente que ele é acostumado a ficar 3 meses, né, de 2 meses quando era antigamente, agora que foi para 3 meses, né, 2 meses e meio, lá seus 75 dias, né, de entrega de declaração, ele fica o período todo levantando documento. E aí você fica desfocando o tempo todo, perdendo tempo. Tá? Então, neste encontro, nós vamos analisar os principais documentos a pedir aos clientes para facilitar. Não é uma aula prática de imposto de renda, é apenas um bate-papo sobre que documentos podem facilitar na entrega, pode dar mais segurança para que você possa prestar o serviço de maneira correta, tá? E facilitar também que o teu cliente preste contas de forma segura, tá? E evite problemas futuros, evite uma mala, tá? Uma malha fina, né? Evite uma malha fina, né? É uma mala, né? Esse negócio de ficar retido em malha, né? Então muitos clientes eles não se organizam para prestar contas e acabam perdendo dinheiro por não conseguir os documentos em tempo hábil para deduzir as suas despesas. Muitos inclusive declaram aquilo que eles só têm a informação na memória, mas não tem como provar. E quando a Receita Federal chama ele para poder justificar aquilo que está lançado, ele não consegue justificar. E muitos, além de pagar o imposto pelo documento inserido de forma incorreta, ainda vai ter multa de ofício, que pode chegar até 225%. Começa 75%, vai para 150%, chega em 225%. Em alguns casos eu já vi que chega até 300%. Tá? Nós temos muito problema com essa questão de malha, né? Porque quando o auditor começa a exigir documento, você não entrega o documento, ele pode entender que você está embaraçando a fiscalização dele, pode exigir até força policial. É bem complicado isso, né? E eu conheço muita gente que já está no último prazo porque não deu atenção pelas notificações que chegaram pelo ECAC. Então nós temos que estar do lado do nosso cliente orientando como é que ele consegue manter a sua parte fiscal de forma correta. Então muitos contadores também preferem esperar o cliente procurarem para poder pedir os documentos, né? E outros acham muito difícil dos clientes se organizarem, repetem que ninguém tem interesse em antecipar os documentos, né? E não oferece serviço de planejamento. Tá? Então eu repito o que eu sempre falo, né? Não é o cliente que traz documento em cima da hora. Não é o cliente que traz documentos incompletos. Somos nós, contadores, que aceitamos a situação. Não é o cliente que paga mal para fazer imposto de renda. É o contador que aceita receber mal para fazer um serviço que é altamente técnico. É um compromisso de altíssima responsabilidade para que você mantenha o cadastro fiscal do cliente de forma correta. Então a primeira coisa que você tem que fazer, né, é explicar para o cliente qual é o procedimento correto. Se você pegar um exemplo aí da questão das despesas médicas, né, que estatisticamente é o maior índice de malha fina que nós temos no Brasil. Sonegação de receita e despesas com saúde. Por quê? Porque tem muitos profissionais que eles não emitem os recibos no ato do serviço. Despesas dedutíveis: médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Então, o cliente não pede o recibo no momento que está, o profissional também está ali hoje está difícil, né? Aquele está meio assoberbado, né, de muito trabalho, de muita
muita consulta feita, né, durante o ano. E aí acaba-se que na hora do imposto de renda eu vou buscar, né? Até o ano passado não tinha o aplicativo Receita Saúde. Inclusive nós temos uma live na semana passada falando do Receita Saúde, onde no Receita Saúde os profissionais eles obrigatoriamente deverão emitir o Receita Saúde no ato do recebimento do pagamento. Então o que acontece? O cliente, né, o paciente, ele não pede o recibo, o profissional ele não entrega o recibo. Quando chega na hora da declaração de imposto de renda é que o paciente começa a buscar o profissional para pedir recibos, notas, etc. E muitas das vezes não dá para fazer retroativo. Não tem como o médico emitir uma nota fiscal de janeiro do ano passado já no ano seguinte. Tá? Então agora, pelo Receita Saúde, você ainda pode emitir os recibos de 2024 até o dia 31 de maio. Mas esse ano, a partir de 1º de janeiro, não mais. Porque você pode correr o risco de ser multado. Tá? O profissional, né, o profissional da saúde pode ser multado por não emitir o Receita Saúde. E para o paciente, né, para o seu cliente, que é a pessoa que vai prestar conta na declaração de ajuste, esse Receita Saúde já vai cair direto no carnê-leão dele. Ele já vai poder baixar isso direto da pré-preenchida. E aí nós vamos ver que tem instrumentos que você consegue agilizar a captura dessas informações que a Receita Federal já tem. Que aí você consegue confrontar aquilo que já está na base da Receita Federal com aquilo que está no documento do teu cliente. Então, quando chegar o período de declaração de imposto de renda, os clientes, para se preocuparem com essa documentação, essa justificativa, ele já consegue ter isso em mente, desde que ele mude procedimentos, desde que ele atenda às orientações do contador, principalmente, que é quem mais faz declaração de imposto de renda. Então oriente o contador, o seu cliente. Quais são os documentos que ele tem que pedir? Quando é que ele tem que pedir? Organiza tudo numa pasta, mês a mês, e no início do ano já, ou no final do ano anterior. Entrega, traz aqui esse documento, deixa eu fazer um levantamento aqui rápido, levantamento prévio aqui para a gente poder visualizar aquilo que pode impactar no resultado da tua declaração quando começar lá em março, abril e maio. Então, é obrigatório o acompanhamento mensal do cliente, analisando cada tomada de decisão que ele tem, despesas, né? Será que essas despesas são dedutíveis do imposto de renda? Será que não tem uma alternativa melhor? Eu tenho um documento que eu posso, um procedimento que eu posso fazer que não é dedutível. Será que não é melhor ir para outro procedimento que vai ser dedutível? A própria tomada de decisão na hora que você está reformando sua casa, entre você comprar em algum lugar que não vai te dar nota fiscal, para que você possa lançar a declaração o aumento da despesa com aquele teu imóvel, você vai comprar em algum lugar que possa te dar um recibo, te dar uma nota, né? Se for mercadoria, uma nota, se for pessoa física, que tem um recibo, tá? Com todos os dados dele, justificando que você gastou aquilo na reforma da sua casa, que aumentou o valor dela, que aumentou a vida útil. Tá? Despesas, né? Tem muito procedimento estético aí, que ele pode ser dedutível, mas vai depender de quem é que está executando ele. Será que é alguém que é um profissional que pode emitir um recibo dedutível? Ou será que é um profissional que não está dentro do rol dos profissionais da saúde que são aceitos como dedutível, né? Eu falei aqui as 6 profissões, né, da área da saúde que nós temos a possibilidade de fazer a dedução, né? O médico, o dentista, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo, tá? O fonoaudiólogo. Então esses profissionais você consegue ter, fazer dedução daquilo que eles emitem para você de recibo. Tá? Então tem muita gente que pode, só numa tomada de decisão entre o profissional que ele está contratando, ter isso como dedutível do imposto de renda,
e o outro não ter. Por quê? Porque ele simplesmente está optando por um profissional que não é permitido fazer essa dedução. Tá? Então nós temos que orientar o cliente quais são os procedimentos. Aí é interessante que ele tenha um auxílio seu, que conhece a legislação em profundidade, para que ele evite perder dinheiro. Tá? Então o primeiro passo, como eu disse, vamos pedir o documento que o cliente já possui. Tem alguns documentos que ele está esperando ainda ser emitido, né, um extrato que seja consolidado, alguma coisa. Mas ele tem muito documento que já existe desde o ano passado e já tem guardado. Então ele traz para você analisar. Tem muito cliente que está guardando documento que pode nem servir para fazer o imposto de renda dele. E ele acha que serve. Então nós vamos conversar aqui pelo menos com uns 20 documentos, uns 20 procedimentos que você já pode solicitar para o seu cliente. Né? Primeiro, veja com o cliente se ele tem um certificado digital para poder passar uma procuração eletrônica para você fazer o acesso ao ECAC, para você identificar ali quais são as receitas que foram declaradas pelas fontes pagadoras, para você baixar uma declaração pré-preenchida, que na pré-preenchida você já tem a movimentação imobiliária que foi feita no cartório, você já tem todos os gastos feitos com saúde, né, em clínicas, hospitais, etc. Você já tem as informações de fontes pagadoras que possam ter informado para você. Tem alguns casos que trazem os saldos bancários. Agora nós já temos a possibilidade até de chegar a alguns informes de investimentos na declaração pré-preenchida. Tá? E se ele não tem o certificado digital, procure saber se ele já criou a conta GovBR. E saber também qual é o nível dessa conta GovBR. Porque nós temos o prata, o ouro, prata e bronze. Se eu só consigo fazer o acesso no ECAC dele para baixar pré-preenchida se ele for nível prata ou ouro. E tem como você fazer o upgrade, né? Sair do bronze para o prata ou para o ouro, utilizando as informações da Receita Federal. Tá? Só você orienta ele. Quais são os procedimentos? O mais comum é acessa pelo teu banco e automaticamente você tem a elevação para nível prata da sua conta GovBR e você consegue acessar o ECAC com essa senha do conta Gov. Então, é o primeiro item que você tem que pedir do cliente. Segundo item, a cópia e o recibo da declaração de imposto de renda do ano anterior. A última declaração transmitida, tá? Ele fez retificações. Então, qual é a última declaração que foi transmitida para o imposto de renda? Porque ela explica que é importante que o contribuinte tenha. Você tem que explicar para ele que é importante para que você possa fazer uma confrontação entre aquilo que existia no ano anterior e aquilo que vai ser declarado neste ano. Aí você consegue consultar as informações de bens, informações de investimento, dívidas. Por que é importante você ter isso? Porque principalmente com as corretoras de investimento, eu tenho um cliente que ele faz muito investimento em bolsa de valores. E é impressionante como o extrato deste ano, do ano corrente, do exercício corrente, referente ao ano calendário anterior, o saldo inicial não bate com o saldo final que eles apresentaram no ano anterior. E aí você vai ficar informando coisas desconexas? Não, você tem que pegar, o ano passado terminou em 100, esse ano tem que começar em 100. Então é bom você ter essa informação cruzada entre o que foi informado e o que vai ser informado na declaração atual. Informe de rendimento que o contribuinte recebe da fonte pagadora, né? Isso aí geralmente tem que esperar terminar o mês de fevereiro para que as empresas entreguem esse informe de rendimento. Tá? Mas às vezes você tem
eu sou autônomo, eu tenho lá as notas, eu tenho os recibos que eu emiti para o prestador de serviço. Começa a fazer esse levantamento, começa a analisar se ele não era obrigado ao carnê-leão. Então oriente-se que você faça o carnê-leão para poder importar para dentro da declaração. Tá? O quarto, comprovante de despesas médicas. Nome, CPF do profissional em caso de consulta particular. Comprovante de pagamento de plano de saúde, no qual conste quais foram os gastos do titular e dos dependentes. É interessante porque tem alguns planos de saúde que, mesmo sendo demandado todo ano, eles insistem em mandar declarações consolidadas. Eu lembro que tem um plano de saúde, que é o Bradesco Saúde, que toda vez que eu faço declaração de imposto de renda de 4 clientes que tem o Bradesco Saúde, e eles mandam uma informação lá de gastos com o plano, e nós temos que entrar em contato com eles e falar assim: eu quero que você detalhe que é o fulano que é da empresa, mas tem os dependentes dele. Então por que não vem o valor do CPF do funcionário e a segregação dos dependentes dele? Nós mandamos só no nome do funcionário. Eu espero que esse ano não tenha problema, mas nos anos anteriores nós tivemos que entrar em contato com o pessoal da operadora, né, para poder nos dar a informação correta. Porque sempre cai em malha quando vem aqueles relatórios deles. E hoje a gente já pede antecipadamente. Mas não tem. Tem a informação do banco de dados deles. Então nós temos que buscar essa informação o quanto antes, para não atrapalhar no processo. Comprovante de despesas com educação do contribuinte e dos seus dependentes. Então comece a pedir lá na escola, né? Olha, eu queria saber o separado, quais são os gastos que foram feitos na educação do filho A, B, C, né? Ou do próprio declarante. Peça logo. Você sabe que quando chega em março fica um sufoco que todo mundo pede ao mesmo tempo. Vai antecipando, vai ajudando também. O desafogo lá do profissional que trabalha no financeiro da instituição, né? Comprovante de despesas, comprovante de distribuição de lucros para empresários. Então, se você é empresário, pega lá o comprovante do teu prolabore, da distribuição de lucros, né? Vê com o teu contador, do cliente, né? Se não for você que está prestando serviço de declaração, se você não é o contador do contribuinte, oriente ele a pedir para o contador lá da empresa dele, ou do administrador da empresa: me dá aí os comprovantes que você me pagou prolabore, que você me pagou distribuição de lucros. Comprovante de aposentadoria, né, caso o contribuinte receba pelo INSS. E essa questão da aposentadoria, estava conversando inclusive com um amigo meu sobre muitos aposentados, pensionistas, reservistas, que têm doença grave, mas que ainda não fez o pedido de isenção junto da Receita Federal e continuam pagando imposto de renda, mesmo sendo isentos da tributação, né? Pessoas que têm mais 2 dezenas de doenças graves aí, e ela não precisa pagar o imposto de renda, ela é isenta, até porque são doenças que trazem um custo muito alto para você se manter vivo, né? Parkinson, Alzheimer, câncer, e aí uma série de doenças. E é interessante que você converse com essas pessoas que são aposentadas. Será que você não tem nenhum um problema de saúde desse que possa amenizar esse pagamento de imposto, pode isentar do pagamento do imposto? Então é interessante que você pegue essa documentação. E é inclusive um trabalho que é bem interessante que você faça, tá? Também é uma oportunidade de negócio. Eu conheço pessoas que trabalham com isso e as pessoas ficam felizes com o trabalho, e a remuneração também é boa para quem está executando o serviço. Informe de rendimentos e saldos bancários das instituições financeiras. Caso o banco não envie o informe, é possível apresentar extratos das contas bancárias e aplicações financeiras e investimentos em 31 de dezembro do ano calendário. É só entrar no extrato lá e solicitar esse extrato consolidado, né, de movimentação financeira que você teve. Recibos de aluguel. Recibo de aluguel, tanto o pago quanto o
recebido. Porque existe na legislação brasileira que o aluguel ele é obrigado a ser declarado. É obrigado para quem recebe aluguel de pessoa física fazer o carnê-leão, tá? E pagar o carnê-leão caso dê base de cálculo. E também é obrigado o inquilino declarar que pagou o aluguel para o proprietário. Ah, Marco, se um dos dois não declarar, se a Receita Federal identificar, os dois são multados. Os dois são multados. Por quê? Porque aí há um conluio, né? Ah, não, eu não declaro, tu também não declaro, fica por isso mesmo. A Receita identifica que tem o objeto do aluguel, aí multa os dois. Porque um está sonegando e o outro está ajudando a sonegar. Comprovante de pagamento de previdência privada. Então, se você paga a previdência privada, você pega o extrato ali do pagamento da previdência privada. Porque a previdência privada, pessoal, é uma das possibilidades de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Então você pode deduzir até 12% do valor da receita bruta tributável. Então vamos supor que você tenha uma receita bruta de 100 mil reais. Você pode contribuir com a previdência privada, né, a famosa PGBL, ou fundos de pensão do trabalho que você possa exercer, né, da Vale, da Petrobras, que são alguns exemplos só, tem milhares aí no Brasil inteiro. Então, se você tem uma renda tributável de 100 mil e você contribuir até 12 mil com previdência privada, você abate 100% desse valor. Tá? Então, até 12% da renda tributável do contribuinte pode ser deduzido em investimentos em previdência privada. Tá? E é uma forma até interessante de você fazer a guarda do dinheiro para a aposentadoria. Documentos que comprovam tanto a venda quanto a compra de bens patrimoniais, como imóveis, carros e etc. Então é interessante que você guarde os documentos de compra e venda, imóveis, de preferência que sejam escrituras públicas. Porque nós temos um projeto no governo federal, chama-se Sinter, que é para regularizar todas as terras no Brasil. E já tivemos aí, há uns anos, um ensaio de obrigar o preenchimento dos campos da escritura pública na declaração do imposto de renda de pessoa física. Isso foi um pandemônio. Por quê? Porque a maioria, muita gente, na verdade, não tem a escritura pública, e quando ficou obrigatório na declaração de imposto de renda, ninguém conseguia fazer a transmissão da declaração porque dava erro, e aí teve uma pressão da sociedade em cima do presidente da época, acho que era o Michel Temer, e ele resolveu tirar a obrigatoriedade das informações. Só que a qualquer momento pode ser que a chave vire e o governo que estiver sentado na cadeira ali exija a informação, que é justamente um processo de regularização fundiária no Brasil. Nós temos um problema muito sério com essa regularidade fundiária, né? Tem muita terra, tem muitos imóveis que não tem a regularidade imobiliária, e às vezes a pessoa falece e os herdeiros não conseguem movimentar isso enquanto não faz a regularização da documentação, né? Também nós temos os relatórios de controle para quem realizou operações em Bolsa de Valores. E aí você consegue ter os resumos, né, os relatórios, tanto na B3 quanto nas operadoras que você possa trabalhar, né? De preferência que você tenha uma planilha controlando as suas compras e vendas de ações, de opções, de criptos, de tudo que você faz de investimento. É interessante que você tenha isso, tá? Para que você possa fazer a prestação de contas de forma correta, né? A Receita Federal está lançando um aplicativo aí para cálculo de imposto, né, dos investimentos que você faz em Bolsa de Valores. Também o comprovante de pagamentos do carnê-leão para profissionais que utilizam um programa. Então, o profissional liberal autônomo que presta serviço para pessoa física, obrigatoriamente tem que preencher o carnê-leão todo mês. E aí você tem as
receitas menos as despesas dedutíveis. E aí você tem que calcular o imposto e tem que recolher o imposto. E é obrigatório pagar mensalmente se você é autônomo, preste serviço para pessoa física. Então nós temos comprovantes de doações que podem ser deduzidas, como para leis de incentivo, entidades de apoio à criança, adolescente, idoso. Então se você faz alguma doação, peça o documento da entidade que você está doando, para saber se efetivamente ela pode ser dedutível aquela doação ou não, tá? No imposto de renda. Tem muita gente que traz algumas doações aí de algumas entidades, né, para tentar deduzir, e quando chega na hora que você transmite diz que não é dedutível, né? Então a LBV era uma que muita gente doava para ela, mas achava que era dedutível e não era dedutível. Não tinha os certificados e tudo mais. Levantamento de dívidas e parcelamentos, né, maiores do que 5 mil. Tá? Eu gosto de colocar toda a dívida que a pessoa tem, porque isso também ajuda a justificar um acréscimo patrimonial da pessoa, né? Eu comprei a prazo, tem uma dívida que eu tenho, então ajuda a justificar o acréscimo patrimonial da pessoa, né? Então busque essas informações para poder constar na declaração. Documentos que compõem o livro caixa dos profissionais. Então, se você é um profissional autônomo, busque todas as informações, receitas e despesas intrinsecamente relacionadas com a atividade, com a manutenção da atividade, fonte pagadora, que aí você consegue lançar no Carnê-Leão, e esse Carnê-Leão ele abate 100% do valor na base de cálculo do imposto de renda. E os comprovantes de auxílio, de bolsa, do que você tiver, do que você receber do governo, também analisando se esses bolsas que você tem, ela é isenta ou é tributável, para poder justificar isso. E, dependendo da situação, pode ter muitos outros documentos que você possa fornecer para quem vai prestar conta da movimentação. Exemplo, o transportador de aplicativo de pessoa física, lá os Uber 99, InDriver, Movipay, etc. Cadê o comprovante de quanto você recebeu dos aplicativos para poder lançar essa receita do serviço de transporte de passageiro? Porque só tributa 60%, 40% considerado despesa. Transporte de carga só tributa 10%, 90% é como se fosse despesa. Você comercializou ouro. Esse ouro foi comercializado em entidades legalmente habilitadas para a compra e venda de metais preciosos, só tributa 10%. 90% é como se fosse despesa para você adquirir aquilo. Então tudo isso você já pode pedir para o seu cliente contador, para que ele providencie essa documentação para poder fazer. E essa parte dos autônomos, profissionais liberais, transporte passageiro, transporte de carga, é uma grande oportunidade de negócio para você, contador, para ajudar essas pessoas a se manterem organizados. Os profissionais da área da saúde, eles agora precisam muito de auxílio para preencher o Receita Saúde. E esse Receita Saúde, ele vai alimentar automaticamente o Carnê-Leão. Então você, profissional da contabilidade, você pode ajudar esse profissional a se manter legal, a preencher o Carnê-Leão dele, calcular o Carnê-Leão dele, gerar o DARF para pagamento no próprio site da Receita Federal. Então lá o dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico, o psicólogo e o terapeuta ocupacional, eles são obrigados a emitir Receita Saúde toda vez que ele receber pelo serviço, e na hora que ele emitiu Receita Saúde já vai para o Carnê-Leão do profissional e já irá na base de dados da Receita Federal para o ano seguinte estar na declaração pré-preenchida do contribuinte. Então, temos que regularizar os recolhimentos desses profissionais o quanto antes. Eles têm que começar a pagar o Carnê-Leão para que não seja penalizado no futuro por não ter pago no período correto esse imposto que é devido, e é obrigatório também.
Então, muito obrigado a todos que passaram ao vivo e assistiram a posteriori essa live, né? Obrigado pela participação. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo ou manda no nosso direct, que sempre que nós tivermos um tempinho a gente vai respondendo. Nós temos muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito do imposto de renda, mas que nós vamos respondendo na medida do possível. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, se cuidem.